Amém. Aleluia. Estamos alegres por estarmos na reunião da igreja. Estamos alegres por participarmos da mesa do Senhor. Estamos alegres por podermos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. E agora, nesse momento, nós vamos entrar na palavra de Deus. Nós vamos entrar no livro de Filipenses. E espero que o Senhor fale com cada um de nós, que o Senhor nos abra o seu coração, o Senhor coloque dentro de nós a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria que os irmãos me acompanhassem numa breve oração. Senhor, te amamos. Senhor, nós somos gratos a Ti. Só estamos aqui porque o Senhor é misericordioso. Porque o Senhor nos chamou, porque o Senhor nos tirou, nos livrou da morte e nos colocou na vida da igreja. Senhor, somos Teus, Senhor. Senhor, nós Te pertencemos. Senhor Jesus, o melhor lugar o Senhor deu para nós. Estar junto com os irmãos, fazendo aqui na terra o testemunho pelo Senhor, manifestando a Tua glória, exaltando o Teu nome que está acima de todo nome. Ó Senhor Jesus, por isso nós Te invocamos, por isso nós declaramos, Jesus é o Senhor, Jesus é o nosso Senhor, aleluia, Tu és o Senhor da igreja. Senhor amado, nós ainda rogamos a Ti, que o Senhor nos fale a Tua palavra, coloque a Tua palavra dentro de cada coração. Senhor Jesus, nós não apenas queremos conhecer em nossa mente, mas queremos Te experimentar, Te desfrutar de maneira profunda e íntima. Senhor, seja conosco nesta manhã. Fale para nós, Senhor. Fale para nós. Amém. Aleluia. Jesus é nosso Senhor. Irmãos, hoje nós vamos ver esse tema. Os irmãos podem ler juntos. A exaltação a Cristo em nossa experiência. Vamos ler mais uma vez? A exaltação a Cristo em nossa experiência. Aleluia. Nós desfrutamos da palavra do Senhor. Estamos vendo esse livro de Filipenses já há algumas semanas. Aos domingos, nós temos entrado nessa carta que Paulo escreveu à igreja em Filipos. Essa carta foi escrita quando Paulo estava aprisionado em Roma. E graças ao Senhor, ele pôde escrever várias cartas. E cartas que são tão importantes foram escritas nesse momento. E nós temos na Bíblia alguns livros que são chamados de coração da Bíblia. Com exceção de Gálatas, esses outros 3 livros que pertencem a esse coração da Bíblia foram escritos na prisão. Então esses livros são Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses. É importante nós sabermos isso? É importante. Mas não apenas de uma maneira doutrinária, teológica, como conhecedores da Bíblia. Irmãos, a Bíblia precisa fazer parte da nossa vida. A Bíblia precisa fazer parte do nosso viver. A Bíblia precisa estar no nosso coração, precisa estar em nossas casas, precisa estar em nosso falar. Aleluia! E eu queria encorajar a todos os irmãos que aqui estão e os irmãos que estão em suas casas ou estão acompanhando no canal do YouTube essa reunião. Irmãos, vamos ler a Bíblia. Amém? Vamos ler a Bíblia? Aproveitando que é início de ano, vamos ler a Bíblia toda nesse ano. Existem calendários, agendas para você
poder ler a Bíblia toda num ano, eu quero dizer simplesmente, se você ler 4 capítulos por dia da Bíblia, você pode ler da maneira que você achar melhor. 3 do Antigo, 1 do Novo, quer misturar com Salmos, Provérbios, enfim. Quer ler na sequência, quer ler os livros poéticos primeiro, depois os proféticos, depois os históricos, enfim. A Bíblia está na sua mão. Mas ela precisa estar também no seu coração. Então eu quero encorajar os irmãos, se você ler, na verdade assim, 3 capítulos e meio, você vai ler toda a Bíblia no final do ano. Antes de chegar o último dia do ano, você já leu toda a Bíblia. Vale a pena ou não? Vale a pena, irmão. Ah, mas tem trechos difíceis. Tem genealogias. Fulano é filho de Cicrano, Cicrano é filho de Beltrano, e assim. Leia. Está ali na Bíblia, leia. Eu pergunto, você já não leu tantas coisas que não acrescentaram nada para você? Leu ou não leu? Eu não estou dizendo que isso não vai acrescentar. Vai acrescentar. Um dia, você vai descobrir que até mesmo as genealogias na Bíblia têm seu valor. Amém, irmãos? Toda a Escritura é soprada por Deus. E é digna de toda aceitação, inteira aceitação. Então eu queria dizer para os irmãos, encorajar os irmãos, vamos ler a Bíblia. Amém? Amém? Fala para quem está do seu lado, irmão, vamos ler a Bíblia. Nós vamos entrar hoje nesse trecho de Filipenses capítulo 2. Nós vamos ver os versículos de 5 até o 12, na verdade. Nós precisamos ler do 5 para retomarmos, para tomarmos a questão da exaltação do Senhor. Antes tem a questão da humilhação do Senhor, do esvaziamento do Senhor. E Paulo nos traz essa palavra, porque no capítulo 2, versículos de 1 a 4, eu vou ler rapidamente para os irmãos. Ele disse o seguinte: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Irmãos, Paulo falou aqui que havia partidarismo, havia vanglória, havia uma busca por vanglória, havia dissensão, não pensava a mesma coisa, não estavam unidos de alma os irmãos da igreja em Filipos. Isso pode acontecer? Sim, porque o homem é caído. A sua natureza caída, irmãos, ela busca vanglória, ela busca exaltar a si mesmo. O homem busca um nome entre os irmãos. O homem busca um status, ser famoso, ser apreciado, estar acima dos outros, que as suas opiniões sejam consideradas, que as suas opiniões conquistem mais adeptos a ela. Irmãos, mas na igreja nós só precisamos de uma opinião. Amém. Aleluia. Qual é a opinião que nós precisamos? A de Cristo. Então, irmãos, havia essa situação na igreja de Filipos? Havia, porque Paulo está falando. Havia até mesmo uma situação que ele fala lá no capítulo 4. Rogo a Evódia, rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Elas deviam estar em atrito, em conflito uma com a outra. Irmãos, vamos procurar não ter atrito com nenhum irmão. Vamos amar os irmãos, aceitar os irmãos,
considerar os irmãos superiores a nós mesmos. Aleluia, irmãos. É possível isso? É possível ou não? Se você olhar para você, não é possível. Mas se você olhar para o Senhor, é possível. Aleluia. Irmãos, é vergonhoso haver na igreja contenda por vanglória. O que é vanglória? Tem uma definição que é o seguinte: vanglória é uma glória vã. É uma glória sem sentido. Irmãos, toda a glória que não é glória a Deus é vanglória. Os irmãos entendem isso? Irmãos, quem deve ser glorificado em nosso meio? O Senhor. Quem está sendo glorificado nesta manhã, nesta reunião? É o Senhor. Toda a glória ao próprio homem é vanglória. Se nós procurarmos essa vanglória, se nós contendermos por vanglória, irmãos, isso é muito baixo, isso é muito pobre, isso é vergonhoso. Mas infelizmente existe isso? Sim. Existe essa situação? Existe. Mas aqui, por causa disso, Paulo, logo em seguida, ele vem dar um modelo para nós. Uma vida que é um modelo. Ele vem dar uma saída para nós. Ele vem dar um caminho para nós não sermos envergonhados, não sermos pobres, mas para nós termos uma vida crucificada. Amém? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então vamos ler os versículos de 5 a 8. Vamos ler juntos? Os irmãos querem ler ou não? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se sem semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Irmãos, tudo isso que nós lemos aqui é o que nós podemos chamar de uma vida crucificada. É certo que o Senhor foi crucificado no final do seu ministério terreno. Ele foi crucificado para cumprir a redenção, para nos salvar. Ele foi crucificado em nosso lugar. Ele derramou o seu sangue precioso. Mas toda a sua vida, irmãos, foi uma vida de se esvaziar, de se humilhar, uma vida de ser um servo, uma vida de obedecer, uma vida de até mesmo servir as pessoas. E aqui nesse trecho, irmãos, Paulo está falando para nós assim: tenha em você, versículo 5, o mesmo sentimento. Tenha em você o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, o mesmo sentir e o mesmo pensar que houve também em Cristo Jesus. Irmãos, nós podemos sentir e pensar o mesmo que Cristo? Isso é possível, porque o Espírito que habita está em nós. Por meio do Espírito que veio habitar em nós, irmãos, ouça bem, nós podemos compartilhar o mesmo sentir de Cristo. É profundo ou não é? Irmãos, nós podemos compartilhar o mesmo pensar de Cristo, porque Cristo está em mim, Cristo está em você. Claro, eu preciso aprender a, como Paulo diz, viver Cristo. Para mim o viver é Cristo. Para mim o viver é Cristo. Gálatas 2:20, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.
capítulo 3, versículo 9 fala, e ser achado nele. Irmãos, nós podemos ser achados em Cristo. Quando alguém encontrar com você, encontra com o Cristo que está em você. Seu pensamento é igual ao de Cristo, seu sentir é o mesmo de Cristo, seu amor é o amor de Cristo. Irmãos, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É possível? Nosso irmão Walter falou ontem, né, Walter? Que alguém disse que não era possível a unidade, né? A unidade, é assim, mas não é possível. Mas aí veio a palavra do Senhor. Para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Irmãos, se nós vivermos Cristo, nós nos livraremos dessa vergonha, dessa coisa tão baixa, de contender por vanglória, por partidarismo, formar grupos. Irmãos, nós queremos viver Cristo. Nós queremos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Eu quero ter, você quer ter? Eu quero compartilhar desse mesmo sentimento. Irmãos, por isso é que lá no milênio, você pode ser um rei junto com Cristo, porque você vai compartilhar dos sentimentos, do pensamento, das emoções de Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos avançar. Eu preciso ser rápido hoje, mas tem tanta coisa aqui, né, irmãos? Ó Senhor Jesus. Qual foi o sentimento que houve em Cristo Jesus? Versículo 6. Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele subsistindo, ele existindo, até mesmo quer dizer, ele pré-existindo. Pode colocar Miqueias 5:2 aí, por favor. Coloca no telão, vou usar o telão agora, a TV, tá? Miqueias 5:2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como o grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. Quem é? Jesus. E cujas origens são desde os tempos antigos. Quais dias são esses? Os dias da eternidade. Irmãos, esse é Jesus. Ele subsistindo, pré-existindo, sempre existindo. Sempre em forma de Deus. Isso não está falando com relação ao físico, mas aqui, Hebreus, vamos abrir a Bíblia, né? Vamos pegar na... Quem tem Bíblia aí, por favor, abra a sua Bíblia. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Irmãos, ame a sua Bíblia. Traga a sua Bíblia. Carregue a sua Bíblia. Amém. Apesar da TV que nós temos aqui, eu queria encorajar os irmãos a trazerem a Bíblia e lerem na sua Bíblia, e às vezes riscarem a sua Bíblia, sublinharem a sua Bíblia. Amém? Aqui fala, versículo 3, leia comigo. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. Até aí, Cristo, Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Não está falando fisicamente, mas em essência e natureza, Cristo é Deus. Amém, irmãos? O que ele falou para Filipe? Há tanto tempo estou contigo e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Irmãos, o ser igual a Deus. Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ser igual a Deus é ser Deus, certo? Ele é Deus. Vamos declarar: Cristo é Deus. Cristo é Deus. Jesus é Deus.
Mas ele não julgou isso como algo que ele devia se aferrar. Quando ele veio até nós, ele veio à terra, irmãos, ele não veio com um crachazão escrito, eu sou Deus. Não. Vamos falar assim, vamos usar esse termo. Ele abriu mão disso para ser reconhecido como homem. Amém? Ele não veio como o Todo-Poderoso, senão ele ia espantar todo mundo. Amém? O Senhor não deu carteirada. Quando a coisa complica, o Senhor... Ó, a minha carteira aqui. Quem sou eu? Ó a minha carteira aqui. Ó. Sabe com quem está falando? E mostrou a carteira. Deus. Irmãos, o Senhor não se apegou a isso. Sabe por que Ele não se aferrou a isso? Por causa de mim e de você. Muita gente é endeusada, não é assim? Muita gente quer tomar o lugar de Deus. Às vezes políticos, às vezes autoridades, e às vezes até mesmo alguns chamados ministros de Deus, se endeusam. É verdade ou não é? Existe isso ou não? Irmãos, Jesus não se aferrou a nada disso. Olha o modelo que Paulo está apresentando para nós. O homem que não é nada. Lá na antiguidade, a gente fala na antiguidade, mas hoje também existe isso, irmãos. Líderes que se endeusam. Eu não sei se é assim a maneira de falar. Não, se acham Deus, né? Esse que é o problema, né? Se acham Deus. Se exaltam como Deus, como uma divindade. E querem ser reconhecidos assim. E querem ser tratados assim. Irmãos, isso é uma vergonha. Isso é algo muito feio. Baixo. O Senhor não se apegou, não se aferrou a isso. E nós vamos prosseguir aqui, irmãos. Versículo 7. Antes, a si mesmo se esvaziou. Irmãos, eu parei aqui nessa frase. Eu só vou pegar porque alguns ficam incomodados de ver a coisa no chão. Antes, a si mesmo se esvaziou. Essa frase, para mim, irmãos, me tocou profundamente nesses dias. Eu pergunto, Jesus é Deus? Quem pode esvaziar Deus? É isso. É só Ele. Irmãos, nós muitas vezes podemos ser esvaziados, não? Às vezes a gente chega com orgulho, com algum pensamento, com alguma coisa, aí vem alguma coisa que... Você pensava que você estava com a bola cheia, não é isso? Mas de repente a sua bola se esvaziou, alguém esvaziou você. E às vezes o próprio Deus nos esvazia, não? Maria fez um cântico, né? Que o Senhor encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Irmãos, o Senhor pode nos esvaziar, mas ninguém pode esvaziar o Senhor. Essa é uma atitude que só Ele poderia tomar por você e por mim. Ele a si mesmo se esvaziou. Foi o homem? Foi alguém que fez isso? Não, Ele mesmo. Irmãos, você aprecia isso ou não? Ele a si mesmo se esvaziou. A gente muitas vezes não tem nada do que se esvaziar. E não quer se esvaziar.
cheia de nada, né? Irmãos, mas o Senhor escolheu, o Senhor resolveu. Este é o sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele mesmo se esvaziou. E esse sentimento pode estar em mim e em você também ou não? Podemos compartilhar desse sentimento? Podemos, irmãos. E esse é o encorajamento para nós também nos esvaziarmos. Assumindo a forma de servo. Tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana. Ó Senhor Jesus. Tornando-se em semelhança de homens. Não é de um homem específico, não é de um homem lindo, maravilhoso. Não, aqui ele está falando em semelhança de homens. Em semelhança de homens comuns. Em semelhança de homens como eu e você. E ele foi reconhecido em figura humana. O que significa isso, irmãos? Irmãos, não tinha uma aura, uma auréola, não tinha um brilho. Olha, está brilhando ali, acho que Jesus está chegando. Não era assim, irmãos. Ele foi reconhecido em figura humana. Sua aparência exterior era de homem. Irmãos, o que os irmãos acham disso? Quem somos nós? Para nos jactarmos, para nos orgulharmos, para querermos ser alguma coisa. Mais uma vez eu falo, é uma vergonha a gente querer glória para si. Irmãos, toda a glória na igreja é glória para Deus. Versículo 8. Leia comigo. A si mesmo se humilhou. A outra coisa aqui, que só ele podia fazer isso. Ninguém podia fazer, humilhá-lo. Mas ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Senhor Jesus, ele tornou-se obediente. Vamos ler Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, por favor. Amém. Versículo 8. Ó Senhor Jesus, leia comigo. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Irmãos, ele tornou-se obediente. Anteriormente à sua encarnação, ele precisava ser obediente? Hein, irmãos? Os irmãos têm dúvida. Deus! Por isso ele se esvaziou. Por isso ele não se apegou ao ser igual a Deus. Ele se esvaziou, se humilhou e aprendeu a obediência. Irmão, sabe por que o Senhor aprendeu a obediência? Romanos capítulo 5. Esse é um dos motivos, irmãos, que o Senhor aprendeu a obediência. Tornou-se obediente. 5,19. Romanos 5,19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Eu pergunto, você foi justificado? Amém. Você é um justo? Amém. É por causa do quê? Da obediência do Senhor. Amém. E essa obediência, irmãos, nós também precisamos aprender. Amém? Amém? Nós precisamos aprender a obediência do Senhor Jesus. Como é que ele foi obediente? Vamos lá, voltando. Ele foi obediente. Vamos ler o 8 de novo, vamos ler junto. Leiam, por favor. Aleluia! A obediência do Senhor foi ao extremo, até a morte. E essa morte é uma morte vergonhosa.
a morte de cruz. Para os judeus, alguém que é pregado no madeiro, na cruz, é maldição. Vamos ler, Gálatas capítulo 3, versículo 13. Vamos ler juntos? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Você entende isso aqui, irmãos? O Senhor foi pendurado no madeiro? Sim ou não? Sim. E é maldito. Por isso nós cantamos um hino. Foste maldito por mim, ó Senhor. Irmãos, o Senhor tomou o lugar da maldição para que hoje nós estivéssemos no lugar de bênção. Os irmãos oraram aqui nele, tomou o cálice da maldição. É isso. Esse é o cálice da maldição. A morte de cruz, irmãos, é uma morte vergonhosa, é uma morte para bandido, para assassino. E o Senhor não era nada disso, mas o Senhor tomou a cruz por nós. Essa é uma vida crucificada. Aleluia? Amém? Amém? Graças ao Senhor. Então, irmãos, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E aí? Essa vida crucificada é um modelo para nós. Nós podemos experimentar isso? Se nós exercitarmos o Espírito, nós podemos viver uma vida crucificada. Mas aí o trecho seguinte, aleluia. Qual é o tema da reunião hoje? A exaltação a Cristo em nossa experiência. E aqui nós vamos ver que Deus o exaltou. Vamos ler o versículo 9 juntos? Vamos ler bem forte. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Deus o exaltou. Irmãos, o Senhor foi até a cruz, o Senhor morreu a morte de cruz. E por meio da ressurreição, o Senhor ressuscitou. O Senhor tem o poder da ressurreição. E por meio da ressurreição ele foi exaltado. Mas antes ele viveu uma vida crucificada. Isso é modelo para nós, irmãos. A gente quer ser exaltado? Um dia nós queremos ser exaltados junto com o Senhor. Nós queremos estar com o Senhor na sua exaltação. Aleluia! Queremos ou não queremos? Eu quero. Eu quero estar com o Senhor. Mas, irmãos, antes disso, nós precisamos viver uma vida crucificada. Esse é o modelo. Antes, uma vida crucificada. E aqui outra coisa que me chamou a atenção também. Ele se humilhou, ele se esvaziou, ele se fez em semelhança de homem, ele não julgou, ele. Não foi ele que fez tudo? Mas com relação à exaltação, foi ele que se exaltou? Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Isso segue um princípio que está em Provérbios, capítulo 27. É bom a gente ler. Nós, homens, gostamos de exaltação. É ou não é? Gostamos de ser louvados, elogiados. Mas versículo 2, Provérbios 27, 2. Seja outro o que te louve, e não a tua boca. O estrangeiro, e não os teus lábios. Às vezes a gente vê alguns se louvando. Alguns se elogiando. Alguns na autoexaltação. Isso é um princípio bíblico? Não. A partir do momento que a gente começar a se exaltar, se engrandecer,
se elogiar, se autoproclamar alguma coisa, irmãos, já perdemos o que está no princípio da Bíblia. Já perdemos aquela posição que você acha que tem, já perdeu. Meus irmãos entendem isso? Irmãos, entre nós não devemos nos exaltar, nos elogiar. Você viu o que eu fiz? Fala a verdade. Se não fosse eu, quem faria isso? Se não fosse eu falar isso para você, quem falaria? O que é isso? Um autoelogio. Irmãos, que pobreza, não? Que pobreza. Por isso o Senhor, até mesmo na exaltação, Ele dá o modelo para nós. Deus Pai o exaltou. Não foi Ele que a si mesmo se exaltou, mas Deus Pai o exaltou. Os irmãos percebem a beleza de tudo isso? Irmãos, e esse que foi exaltado é quem? Quem é que foi exaltado? Qual é o nome que está acima de todo nome? Qual é o nome? Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está? Irmãos, tem algum outro nome acima do nome de Jesus? Então esse nome fica claro aqui no versículo 10. Para que é o nome de? Jesus. É Jesus. Quando fala Jesus, irmãos, aqui denota a humanidade do Senhor. Esse que foi exaltado agora, que tem o nome acima de todo nome, ele tem a divindade? Tem. Mas ele também tem agora a humanidade, irmãos. Por meio de tudo que ele realizou no seu viver humano, por meio de tudo que ele realizou por nós, por meio da sua morte, ele só pôde ser morto porque ele tinha humanidade. Aleluia! Então esse que está na glória, Jesus que está na glória, ele é o precursor de todos que vão entrar na glória. Irmãos, há um homem na glória. Esse homem é Jesus. Que coisa maravilhosa. Satanás, ou antes Lúcifer, ele falou: eu serei, eu subirei, eu serei semelhante ao Altíssimo. Ele não quis isso. E esse veneno está em nós também. Cuidado, cuidado, irmãos. Esse veneno está em nós, entrou em nós. Mas esse que quis ser exaltado, ou se exaltar, ele foi derrubado. E o nome que está acima de todo nome é o nome do Senhor Jesus. Quem nós exaltamos nessa manhã, irmãos? O Senhor Jesus. Quem é digno de exaltação? Quem é digno de louvor? Quem é digno de toda a glória? É só Jesus. Oh, Senhor Jesus. Essa é uma verdade no universo. O nome do Senhor está no topo do universo. Efésios capítulo 1. Oh, Senhor Jesus. Efésios 1, versículo 19. Acompanhe comigo. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Você crê? Eu creio. Segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, fazendo o quê? Ressuscitando-o dentre os mortos. É o poder da ressurreição. Ele passou por tudo aquilo, ele se esvaziou, se humilhou, reconhecido em figura humana, servo, obediente até a morte, e morte de cruz. Mas o Senhor Deus o ressuscitou. Amém. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Aonde, irmãos? 21.
acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu. Aleluia! Amém! Acima de todo principado, potestade. Hoje todas essas hostes aí ficam nos perturbando. As hostes malignas perturbam você ou não? Mas você deve fazer, sabe o que? Invocar o nome do Senhor Jesus, que é o nome que está acima de todos eles. Amém! Amém! Qual é o nome, irmãos? Desde a ressurreição do Senhor, nenhum outro nome está acima. Veja só, preste atenção. Eu aprecio tanto isso. O nome é Jesus. Aonde ganhou esse nome? No nascimento, na sua humanização. Posso falar assim? Na sua encarnação. Irmãos, esse nome tem a humanidade. E tudo isso é para compartilharmos. Você crê nisso ou não? Vamos ler Atos também. Atos capítulo 2, versículo 36. Ó Senhor Jesus. Eu quero ser rápido, irmãos. Atos 2, 36. Vamos ler juntos? Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Quem é o Senhor? Esse Jesus. Esse Jesus é o Senhor. Por isso, irmãos, quando nós falarmos Jesus é o Senhor, devemos realmente ter a realidade disso. Quando invocamos o nome do Senhor, devemos ter a realidade. Romanos capítulo 10. Vamos abrir Romanos 10. Vamos desfrutar de Romanos 10. Versículo 9. Fala assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor. Vamos confessar agora? Jesus é o Senhor. Mais uma vez. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Amém. E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. 12. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Irmão, sabe o que nós precisamos agora? Eu quero dar um tempo para você invocar o nome do Senhor. Vamos invocar: ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Aleluia! Ó Senhor Jesus! Você reconhece que o nome de Jesus está no pico do universo? Você reconhece? Onde está o nome de Jesus? Acima.
É uma verdade ou não é? Agora, vamos para a nossa experiência. Ele está exaltado no pico do universo, mas no seu universo, Ele está exaltado? Não só doutrinariamente, mas na nossa experiência, na nossa vida, no nosso viver diário, Ele precisa estar no pico, acima de todo nome, acima do seu nome, acima do meu nome, a sua vontade acima da minha vontade, o seu desejo, a sua apreciação pelos irmãos, tudo tem que ser Cristo acima de tudo. Na sua família, Ele está exaltado? No seu trabalho, Ele está exaltado? Na reunião da igreja, mas na minha experiência na reunião da igreja, não estou dizendo no geral, estou falando na sua experiência agora, na reunião da igreja, é Ele que está acima de tudo? Ele está acima do teu pensamento, acima dos teus desejos, acima das suas preocupações? Irmãos, às vezes, mesmo na reunião da igreja, a minha preocupação com as coisas está acima, está tomando lugar. Irmãos, deixa para trás, subjuga tudo isso aí, invocando o nome do Senhor Jesus, dando lugar para o Senhor. Irmãos, então, por isso que fala, a exaltação a Cristo em nossa experiência. Amém? Em nossa experiência. Não apenas saber, não apenas ler aqui, Deus o exaltou, e aqui fala, né? Que todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, nos céus tem os anjos, na terra tem os homens, debaixo da terra tem os mortos. Um dia todos vão confessar que Jesus Cristo é Senhor. Mas como disse a irmã, hoje nós temos esse privilégio. Na igreja nós já exaltamos o nome do Senhor. Nós já dobramos nossos joelhos. Nossa língua já confessa abertamente. Você tem vergonha de falar o nome do Senhor Jesus? Irmãos, aqui confessar é falar abertamente. Abra bem a sua boca e fale: Senhor Jesus! Senhor Jesus! Às vezes usam esse termo, né? Meia boca, né? E às vezes acho que a gente invoca o Senhor de meia boca, né? Ô Senhor Jesus. Ô Senhor Jesus. Irmão, não tenha medo, não tenha vergonha. Esse nome está acima de tudo. Abra bem a sua boca. Oh! 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 Senhor Jesus! Amém. Toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Para a vanglória de alguém? Não. Para a glória de Deus, Pai. Se nós confessamos Jesus, se nós invocamos Jesus, o Pai é glorificado. E sabe, irmãos, se o Pai é glorificado, os filhos também são. Se está junto com o Pai, experimenta a glória do Pai. Não é? Aleluia. Nós queremos ver a glória de quem? A glória de Deus. Nós queremos exaltar a quem? A Deus. Ó Senhor Jesus. Eu vou ler alguns versículos aqui para encerrar. Não vai dar para explanar. Versículo 12 fala assim: pois, amados irmãos, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Nós somos salvos, irmãos. Nós recebemos a salvação.
nós só podemos desenvolver aquilo que temos. Nós temos a salvação? Nós precisamos desenvolver. Falando na experiência, desenvolver é como alguns até falaram, é no nosso viver, é exaltar o Senhor no nosso viver, é viver Cristo, é Cristo crescer em nós, irmãos. Isso é desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração, nem contendas ou arrazoamentos. Aqui, murmuração, segundo o irmão Lee, né? Ele fala que murmuração é algo mais da emoção, então é algo mais relativo às irmãs. E arrazoamentos é algo mais da cabeça, do pensamento, e é mais relativo aos irmãos. Pode ser, mas às vezes os homens também murmuram. E muitas vezes as irmãs também arrazoam. Então é para todos nós. Vamos fazer tudo sem murmuração, nem arrazoamento. Vamos invocar o nome do Senhor. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Irmãos, uma geração distorcida, uma geração deformada. É assim ou não é? Irmãos, não está tudo distorcido? Aquilo que tinha valor não tem valor, aquilo que não tinha valor tem valor. Aquilo que era espúrio, aquilo que era imoral, é normal? Essa é uma geração pervertida, corrupta, deformada, distorcida. Cuidado com a geração que está vindo aí. Na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Mas Paulo está se gloriando aqui. É se gloriar, é alegrar-se, é ter prazer, não batalhei em vão. Amém. Irmãos, possamos ajudar uns aos outros. Ó Senhor Jesus. Quem é que está no topo do universo? Quem é que está no topo do universo? E no topo da nossa vida. Amém? Temos um tempinho, né? Dá para compartilhar um pouco. Então vamos abrir os microfones, por favor, irmãos. Venham compartilhar para a glória de Deus Pai. Não é para vanglória, é para a glória de Deus. Amém, irmãos? Na nossa vida, no nosso dia a dia, em todas as coisas que nos envolvem, é muito fácil a gente murmurar. É muito fácil a gente entrar com contendas nas nossas mentes. No nosso trabalho, por exemplo, quantas horas nós passamos no nosso trabalho? Num dia, num mês, num ano? É muito tempo. Então, invoque o nome do Senhor. Muitas vezes, quando eu invoco o nome do Senhor no meu trabalho, na sala lá dos professores, eles acham que eu estou brava. Mas nem sempre é isso. Às vezes eu invoco porque eu quero que mude aquela situação, todo aquele ambiente. Na sala, eu conto muita história para os meus alunos. E eu conto muitas histórias da Bíblia para eles. E falo para eles que a gente tem que invocar o nome do Senhor. Porque só o nome do Senhor salva. Então, nós temos muitos motivos para murmurar. Mas eu tenho para mim um versículo que ele diz assim: não cai uma folha de uma árvore que não seja da vontade de Deus. Então, quando tudo está muito ruim, eu lembro desse versículo. Sabe, isso não aconteceu do jeito que eu queria. Mas eu falo, o Senhor sempre escolhe o melhor para nós. Então, eu quero deixar hoje esse versículo: não cai uma folha de uma árvore que não seja da vontade de Deus para a nossa vida.
Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. Algumas coisas aqui o próprio Senhor fez, né? Só Ele poderia fazer. A si mesmo se esvaziou, se humilhou. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Mas tem a segunda parte, quando Deus o exaltou. Senhor Jesus. E lhe deu um nome que está acima de todo nome. No que foi lido, acho que foi lido em Efésios, fala assim que também o deu à igreja, né? O qual é a cabeça. Nós somos membros, né? Como foi falado ontem da unidade, né? Nós somos todos membros. Senhor Jesus, né? Ali fala assim que na questão da salvação, né? Chamou escravos, chamou gregos, né? Pessoas diferentes, né? Nacionalidades diferentes, costumes diferentes, né? E nos colocou todos juntos. Ó Senhor Jesus. Amém. E todos somos membros. Amém. Senhor Jesus. Amém. E fala assim que Deus o deu à igreja. Amém. Ó, aí está o corpo de Cristo. Senhor Jesus. Amém. Foi dado por Deus. Amém. Foi formado por Deus. Amém. O qual Cristo é a cabeça. Louvado seja o Senhor. Amém. E ontem, quando nós estávamos lendo aqui, que Paulo faz ali as comparações, né? Um membro não pode dizer para o outro, né? Porque eu não sou mão, então eu não sou do corpo, né? Mesmo que fale isso, ele pertence ao corpo. Amém. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. E tem um certo versículo aí que ele fala assim, que nem mesmo a cabeça, né, pode falar para os membros, né? Eu não preciso de ti. Então, mostrando, irmãos, que a cabeça é Cristo, né? O Senhor precisa de nós. Amém. Né? Nessa explanação aqui, fala que Cristo é a cabeça, né? Nós somos os pés, e Satanás, o inimigo do Senhor, está debaixo dos nossos pés. Ó Senhor Jesus. Amém. Essa é a colocação de Deus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. E a nossa vida, né? E o nosso viver é para a exaltação do Senhor. Amém. E humilhação de Satanás. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? Eu vou sair com uma frase hoje aqui. Vamos ler a Bíblia. Muito rico. Se não ler, você não sabe nada. Em Apocalipse 3:8 ele fala que guardamos a palavra e não negar o nome. É o seu nome? É ó Senhor Jesus. E vira para o irmão do seu lado e fala para ele: irmão, muito obrigado por estar me ajudando a servir esse Senhor. Eu agora estava lembrando do Walter Roveto. Ô Walter, fica de pé para mim, por favor. Me vê você que eu não estou enxergando mais. Walter? Tá ouvindo, Walter? O Roveto? Cadê você? Amém. Eu lembro que ele compartilhava e falava amém ou não amém? Amém, né, Walter? Pelo nome. Obrigado, Walter. Essa frase, irmão, vamos ler a Bíblia. Há uns anos atrás, e eu acabei dando um passo atrás aí. Os irmãos sabem qual foi o motivo, né? E eu fiquei um tempo em casa, sem reunir com os irmãos. E como eu chorava, às vezes, aí na Bíblia, e sentindo, cadê os irmãos? Cadê as carinhas redondas dos irmãos? Não tinha ninguém. E o Senhor se dispensava na leitura da Bíblia. Mas eu lembrava dos irmãos, né? Lembra de um, lembra do outro. Até esse irmão aqui, uma vez eu fiquei bravo com ele, preciso pedir perdão para ele, né? Esqueci o nome dele aí, o Alexandre. Me perdoa, Alexandre. Você deve saber. Mas é por amor, irmão. Nós amamos um ao outro e sentimos falta um do outro. Quando o Salmo 133 fala que é bom que os irmãos vivem união, é essa união. Até que um dia encontrei o Manel na rua, lá em Sumaré. Irmão Domingos, cadê você? Eu falei, estou aqui, Manel. Ele falou, não estou te vendo na reunião.
Eu falei, mas que reunião? Ele falou, vamos lá para Piracicaba. E até que hoje deu certo, né? Estou aqui. Então, falando na leitura da Bíblia, esses tempos atrás, irmão, o Senhor me deu a sabedoria de ler, e cada versículo o Senhor me dava um livro para escrever. Escrevi um livro num versículo. Escrevi um livro num versículo. Aí escrevi um livro num versículo. Quando o Manuel me fez o convite, eu acabei escrevendo um elemento diário com 226 páginas. Se os irmãos quiserem ver depois, está na Amazon Domingos Honorato. Está lá. Eu fiquei tempo parado, irmão, mas lendo a Bíblia. Né? Porque eu não, por uma razão ou outra eu não estava no meio de vocês. Mas eu agradeço o Manel por ter me convidado, irmão, e eu espero nunca mais sair do meio de vocês. Ó Senhor Jesus. Amém. Obrigado, irmão. Louvado seja o Senhor. Irmãos, essa é a vida da igreja. Nós podemos ser encorajados, podemos ser incentivados, estimulados a ler a Bíblia. Louvado seja o Senhor. O Alexandre falou de um versículo aqui, eu fiquei muito tocado com isso. Cristo, ele não foi humilhado ou foi esvaziado. Ninguém podia fazê-lo. Mas ele se humilhou. Ele se esvaziou. Mas depois ele foi exaltado. Irmãos, como homem, ele foi exaltado no lugar mais alto do universo, no lugar mais majestoso do universo. E não há nenhum nome acima dele, pelo qual importa que nós sejamos salvos. É o nome de Jesus. Então, irmãos, toda a glória tem que ser dada realmente a ele. O Alexandre leu um versículo aqui, em Provérbios 27, 2, diz assim: seja outro o que te louve, e não a tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. Sentado ali, vendo nesse mesmo capítulo, lá no versículo 21, diz assim: como o crisol prova a prata, e o forno o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. Então, tem um perigo muito grande quando recebe louvor, ou um elogio. Nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos. Aqui diz que é como o crisol prova a prata. Isso é, uma pessoa que recebe isso, ela primeiro tem que passar pelo fogo. Que se não passar pelo fogo, ele vai ficar que nem um balão. Ele vai inchar, ele vai subir, subir e subir. Aí, como foi dito ontem, uma pequena agulha, puf, cadê? Né, Walter? Puf, acabou tudo. Mas, irmãos, o nosso Senhor, Ele mesmo se humilhou. E Ele mesmo se esvaziou. E Deus, o Pai, o exaltou. E nós estamos, irmãos, hoje já nessa prática, invocando o nome do Senhor. Naquele dia, nós não seremos forçados a invocar o nome do Senhor. Mas hoje, de maneira muito espontânea, nós dizemos o que mesmo? Oh, Senhor Jesus! O que mesmo, irmãos? Oh, Senhor Jesus! Amém. Louvado seja o Senhor. Quando o Senhor revelou a igreja para Pedro, ele disse algo que me impressiona. Ele falou: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja edificada. Agora, por que o Senhor logo de cara citou essa questão? Por que ele falou logo, aí, as portas do inferno não vão prevalecer? Por que ele deu essa promessa? Porque ele sabia que o grande desafio seria esse. As portas do Hades, não é? Querer prevalecer contra a igreja. Agora, essas portas, elas podem estar abertas através da nossa vida natural, né? Através do nosso ego, como o irmão falou, né? A natureza do inimigo de Deus, que se exaltou lá no princípio, tá? Também na nossa natureza.
na nossa carne, né? E muitas vezes, mesmo que nós não queiramos, mas ela quer se manifestar, né? Depende da ocasião, né? Quando há uma ocasião propícia, a carne se manifesta, não é verdade? Mas, louvado seja o Senhor! Nós temos uma saída, irmãos. O Senhor prometeu que as portas do inferno não vai prevalecer, porque Ele nos deu uma chave, Ele nos deu uma saída, que é invocar o nome do Senhor. Amém. Aleluia! O nome que está acima de todo nome. Quando nós queremos ser alguém, ser melhor que alguém, ter um nome, nós precisamos nos esvaziar e voltar para o nome do Senhor. Oh, Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos. Tu és o cabeça da igreja, Tu és o que tem a primazia entre nós. Irmãos, como nós precisamos nos esvaziar. Assim como o nosso Senhor nos deixou esse princípio para que a igreja seja uma realidade, né? Para que entre nós haja paz, harmonia, unidade, só há um caminho. Oh, Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Aqui o Xande compartilhou conosco hoje. O Senhor, ele foi na contramão, né, de tudo que o homem deseja, né? O Senhor, ele se esvaziou, né, e o homem busca exaltação. E o Senhor se humilhou. Ó Senhor Jesus! E o Senhor foi aprovado por Deus, ele foi exaltado pelo Pai. E hoje nós podemos invocar. Senhor Jesus, hoje, às 3h, o Senhor me deu esse salmo. Salmo 56, o versículo 9 diz assim: no dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Senhor Jesus, bem sei isto, que Deus é por mim. E lá no Salmo 27 fala assim: o Senhor é minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Ó Senhor Jesus. Então, como o Xande falou, irmãos, nós não podemos invocar meia boca. Nós temos que abrir a nossa boca, invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Tem uma pequena frase aqui, irmãos, que ela determina o tipo de vida que a gente quer ter, que me impressiona bastante, que está aqui em Filipenses capítulo 2, versículo 5, quando Paulo fala: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, eu acho que o desenvolvimento da salvação, da nossa salvação, está diretamente relacionado com esse coração, de ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Eu acho que cada um de nós precisa disso, ter o mesmo sentimento. E que sentimento que o Senhor Jesus teve? 2 pontos. A si mesmo se esvaziou, a si mesmo se humilhou. Então, eu vejo, irmãos, que para a gente viver uma vida da igreja rica, saudável, produtiva, feliz, alegre, nós precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O problema, irmãos, é que Satanás, ele injetou o veneno dentro do homem. E o sentimento de Satanás, que muitas vezes prevalece em nós, é de sermos orgulhosos, de estarmos acima das pessoas, de nos exaltarmos, não é verdade, irmãos? Mas eu acredito que essa palavra, nesse primeiro domingo deste ano, deste novo ano, irmãos, esse versículo, se ele nortear o nosso viver durante todo esse ano, e não somente durante todo esse ano, mas
Não ser apenas um slogan, uma frase, uma coisa assim, mas se for algo que a gente colocar em prática, irmãos. Irmãos, a nossa vida da igreja vai ser uma vida da igreja maravilhosa. A igreja será edificada. Por quê? Porque nós vamos nos esvaziar de nós mesmos. Irmãos, o Senhor, Ele se esvaziou de ser Deus. Irmãos, nós precisamos nos esvaziar daquilo que nós somos. E o que nós somos está no outro extremo daquilo que é Deus, irmãos. Entenderam, irmãos? O que nós somos está no outro extremo, na outra ponta do que Deus é. Porque o que nós somos não serve para nada. Não é aproveitável, não é útil, é inútil, é vão, é vazio. Nós não somos nada, irmãos. Então nós precisamos nos esvaziar. Não sou eu que vou te esvaziar. É uma atitude que você deve ter. Tende em vós, Paulo não falou assim, eu ordeno que vocês tenham o sentimento de Cristo Jesus. Você tem de ter essa iniciativa, de buscar ter o sentimento de Cristo. Qual que é o sentimento de Cristo? Primeiro, Ele se esvaziou. Ele se esvaziou. Ele se esvaziou de ser Deus. E o segundo ponto, irmãos, Ele se humilhou. Irmãos, não é assim, é você que tem que ter essa atitude de se humilhar, de se sentir menor, de se sentir pequeno, de não ser nada. Irmãos, esse é um sentimento, é uma atitude pessoal que você deve ter diante do Senhor. Todos os problemas que nós enfrentamos, todos os problemas que nós temos, todos os problemas que existem na igreja, decorrem de nós não nos esvaziarmos e de nós não nos humilharmos. Todos os problemas, todas as situações, todas as dificuldades, toda a carne, toda a situação, toda a divisão, toda a rebelião, todo o problema vem do fato de nós não nos esvaziarmos e de nós não nos humilharmos. Mas, irmãos, nós precisamos aprender essa lição para que naquele dia, irmãos, nós possamos ser exaltados. Nós não queremos ser exaltados pelo homem, nós não queremos ser protagonistas, nós não queremos estar à frente de nada, porque nós não somos nada. Irmãos, nós queremos ser exaltados, mas não aqui. Nós queremos ser exaltados naquele dia, sermos glorificados. Amém? E é pelo Senhor. Amém, irmãos? Amém. Amém, irmãos. Louvado seja o Senhor. Eu lembrei desse versículo aqui de Efésios, da armadura de Deus, né? Quanto ao mais, né, de toda essa palavra que o irmão falou, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Eu sou também com o irmão Remilton, né? Eu nunca tinha associado, ou já associei, esqueci, né, da vanglória, né? Se você fala alguma coisa bonita, a pessoa fala, nossa, que palavra bonita que você falou, você está se vangloriando, né? E como que eu tenho que me arrepender diante do Senhor? Porque muitas vezes eu estou exaltada, achando que eu estou agradando o Senhor, mas eu não estou agradando, não estou fazendo a vontade do Senhor, porque muitas vezes nós confundimos o espírito e a alma, né? O sentimento da alma. E eu fui muito exposta no que o irmão Alexandre falou, de a gente se humilhar, porque o Senhor, sendo dono de todas as coisas, nos criou, Ele se humilhou, veio à terra e foi humilhado ainda aqui na terra para passar o processo dele, né? E a gente ainda, muitas vezes, continua se orgulhando, achando que sabe alguma coisa, ou que acontece alguma coisa boa para a gente acha que merece. Ó, Senhor Jesus, eu quero pedir diante do Senhor, né, diante dos irmãos, perdão, Senhor, né? Eu quero, como o irmão Remilton falou, quero aprender cada dia mais me humilhar, né? Porque eu não falo, os humilhados serão exaltados, mas através da palavra. E como o irmão estava falando da Bíblia, nós estamos já no capítulo 20 de Gênesis. Então está sendo muito, nós já estamos ajudados. Sexta-feira que o Tito falou a palavra, nós já estávamos ruminando aquilo lá, porque a gente já tinha lido, né? Então foi muito bom para nós. Então a Bíblia, irmãos,
faz a gente ter mais comunhão do Senhor, porque cada versículo que o irmão Alexandre falava, ele buscava outro capítulo que batia com aquilo. Então, nós precisamos estar íntimo com o Senhor. E eu vejo assim, na minha experiência, né, que esse título fala tudo, né? A exaltação a Cristo em nossa experiência. Então, depende de mim. O quanto eu busco o Senhor, enquanto eu deixo o Senhor trabalhar na minha vida, me humilhar, né, ser simples diante do Senhor, para que o Senhor seja exaltado em mim, né? Através da minha palavra, não da minha boca, mas o que sai de dentro de mim, porque a boca fala do que o Espírito está cheio, né, irmãos? Então, que o Senhor venha nos ajudar, venha me ajudar a estar dependendo do Senhor, amando a palavra, amando mais a vida da igreja, porque a palavra de Deus, ela é forte e eficaz, e nós temos que estar firme no Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém, porque Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus, eu amei essa reunião, porque o Senhor veio nos renovar no nosso invocar. Amém. Porque o invocar é sempre novo. Amém. E devemos estimar esse nome. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Então, rapidamente vamos aos avisos. As irmãs querem dar um aviso, né? Amém, irmãs. Passando aqui para lembrar as irmãs que fazem parte do grupo das Entrelaçadas, que a partir do dia 13 nós retornamos nossos encontros, né? E vamos começar a ler esse livro, Renovados, dia após dia. Por gentileza, as irmãs que não adquiriram ainda, compareçam até a literatura, o valor é de R$10, e as monitoras verifiquem também no seu grupo se todas as irmãs já adquiriram, para ninguém ficar sem. Amém, amadas? Obrigada. Amém. Também temos aviso sobre o bazar dos jovens, que será realizado no próximo dia 11, né? É isso? 11 e 12, né? Nós queremos dizer para os irmãos que esse bazar, né, tem uma finalidade, e a finalidade é também espiritual, que é que os nossos jovens possam participar das conferências, tenham recursos para que entre eles possam desenvolver também a salvação deles. Então, nós queremos encorajar os irmãos a adquirirem os tickets, a participar. A Casa 2, no próximo final de semana, se reunirá aqui juntamente com a Casa 1, por causa do bazar, para encorajar os nossos jovens. São os nossos jovens, né, do Senhor. Então, adquiram ainda hoje o seu ticket, né? Vamos nos engajar nesse encargo com os jovens, vamos participar das atividades, vamos estar juntos. São oportunidades, irmãos, para nós estarmos mais juntos. E mais juntos é oportunidade para nós termos comunhão na palavra do Senhor. Amém, irmãos? Então, aí está o ticket, né? Tem o café da manhã, tem o café à tarde, tem a noite italiana. Você pode comprar individualmente esses tickets, né? Eu quero só tomar o café da manhã, é R$20. Eu quero só participar da noite italiana, R$25. Também o domingo nós vamos retomar os nossos almoços, né? Aos domingos. Então, R$20 é o preço normal que nós temos cobrado, R$20. Então, você também já adquire o seu ticket. E se você quiser ter a tarde, passar a tarde com os irmãos, às vezes não tem... Você não tem... Em vez de ficar em casa dormindo, né, irmãos? Vamos estar juntos aqui tomando um café e tendo comunhão. Alegrai-vos do Senhor. Quando nós estamos juntos é sempre para melhor. E é uma grande oportunidade de na comunhão nós nos alegrarmos com o Senhor. Amém, irmãos? Então, os valores individuais, e também se você quiser comprar o combo, por exemplo, só o sábado, R$55. Só o domingo, R$35. E completo, né, o sábado e o domingo, R$80. Você pode comprar no cartão e parcelar em até 3 vezes. Amém, irmãos? Então, quero encorajar os irmãos ainda hoje a se engajarem, a adquirirem o seu ticket. Vamos estar juntos no próximo final de semana. Amém? Jesus é o Senhor? Amém? Amém. Mais algum aviso? Nenhum. Então, irmãos, não esqueçam, né? Próximo sábado tem esse bazar, vamos estar juntos. Também temos palavra sexta, sábado e no domingo. Estamos todos juntos aqui para desfrutar do nosso Senhor. Irmãos, o que vai nos ajudar a desenvolver a salvação é a palavra de Deus. É Deus operando no nosso ser. E para que Deus encontre caminho em nós,
O caminho é nos esvaziarmos e nos humilharmos diante de Deus. Amém? Então vamos encerrar com uma oração? Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor Jesus, Senhor, te agradecemos, Senhor, pelas tuas misericórdias. O Senhor tem falado conosco, porque o Senhor nos ama. Que essa palavra possa produzir frutos na nossa vida, Senhor, no nosso viver. Realmente o Senhor venha dar forças para nós. Nós queremos ter esse viver de esvaziar-nos. Essa é uma nossa atitude. Senhor, dá forças para nós, para conseguirmos nos esvaziar da nossa pessoa, do nosso achismo. Senhor Jesus, nós não somos nada diante de Ti. Por isso nós precisamos nos humilhar. Queremos ter esse coração de nos esvaziar e de nos humilharmos debaixo da Sua mão poderosa. Ajuda-nos, Senhor, nos dá um ano em que nós vamos desenvolver mais da nossa salvação, mais rapidamente, ganhando mais de Ti, buscando o Senhor na palavra, tendo um viver adequado, um viver por modo digno do Seu falar, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, fortalece-nos, Senhor, abençoa-nos, Senhor. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Jesus é o Senhor.